agronegócio é o pilar da economia brasileira. Além de gerar milhões de empregos, ele é responsável por grande parte do PIB do Brasil, entre os maiores exportadores mundiais, como soja, café, milho e carne bovina. Além disso, ele garante a segurança alimentar global, fortalece a balança comercial e é essencial para o desenvolvimento sustentável. Hoje estamos aqui para falar um pouco sobre um tema essencial, a relação entre o agronegócio e o meio ambiente. Convidamos o Rondinelli para falar um pouco sobre o seu ponto de vista sobre esse tema. Rondinelli, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente, ter aceitado o convite de fazer essa entrevista. Olá pessoal, boa tarde Maria Eduarda, eu que agradeço aqui por estar aqui e espero que a gente tenha uma conversa bem proveitosa e bem clara. Bom, muitas vezes o agronegócio é visto como um vilão ambiental. Na sua visão, de que forma ele pode ser um aliado na preservação da natureza? Bom, para a gente falar sobre agronegócio, a gente tem que primeiro entender o que é o agro, né? A gente fala muito do agro, a gente já imagina grandes máquinas, grandes áreas, grandes desmatamentos, e na verdade o agro não é isso, né? O agro é o que produz o alimento no Brasil. A gente tem sim, né, áreas que são desmatadas para que sejam plantadas novas culturas, mas a gente também tem agricultores familiares, né, como é o caso aqui de Vargem Bonita, a grande maioria, que cultivam áreas pequenas de maneira sustentável e que usa essa atividade para sobreviver. Então, essa ideia de que o agro é um inimigo do meio ambiente, ela é muito mais voltada por questões ideológicas, de ativismo, de política, do que por questões científicas e de conexão com a realidade, né? Então, toda atividade, ela vai gerar degradação ambiental e ela vai gerar impacto ambiental. Toda atividade, não somente o agro. Então, a gente tem que ter uma clareza muito grande o que é ambientalismo e o que é sustentabilidade, Maria. Por quê? A gente focar só na questão ambientalista e só em preservar o meio ambiente, para a gente não é interessante. Como que a gente vai viver se a gente não ter recursos econômicos, se a gente não ter desenvolvimento antrópico, desenvolvimento do homem? Então, o ambientalismo, que muitas vezes critica o agronegócio, é isso. Ele está preocupado apenas com a preservação do meio ambiente. A sustentabilidade, ela está fundamentada em três pilares principais, né? A questão da preservação ambiental, porém, junto com a preservação ambiental, a gente tem o desenvolvimento econômico, né? Geração de recursos, e o desenvolvimento da qualidade de vida do ser humano, né? Porque de que adianta a gente ter um planeta preservado se a gente não tem boas condições de viver? Então, a gente tem que desvincular essa questão que o agro é o inimigo do meio ambiente. A gente tem sim problemas, né, ainda, tem muitas áreas que são degradadas de maneira irregular, muitas áreas que poderiam ser melhor aproveitadas ao invés de novos desmatamentos. Só que hoje em dia existem muitas técnicas, muitas práticas, muitas iniciativas que nos possibilitam, né, produzir alimentos de maneira sustentável. Então, assim, desde já, o que eu agora quero deixar claro? O agro não é inimigo do meio ambiente, o agro é um grande parceiro do desenvolvimento humano, de geração de recursos, geração de emprego, e principalmente no Brasil, né? O agro é o que move a nossa economia. E quais práticas sustentáveis a agricultura moderna no Brasil já tem adotado para reduzir esses impactos ambientais? E quais são elas? Então, aqui eu faço até questão de mencionar, né, a parte da pesquisa, né, a parte da ciência brasileira, né? Nós temos empresas que são referências do mundo hoje nessa parte de pesquisa e de desenvolvimento sustentável na atividade agropecuária, né? Então a gente tem a Embrapa, que faz grandes pesquisas. Em Minas Gerais nós temos a EPAMIG, temos empresas, né, como a Emater, né, que ajudam a disseminar esse conhecimento no campo. Então são várias práticas, e para falar a verdade eu vou até colar aqui na tela do notebook, tá? Porque são muitas, né? Então a gente tem a prática do plantio direto, né, onde não há revolvimento de solo, evitando assim que com a chuva, né, o solo possa escoar, né, para os recursos hídricos. Hoje a gente tem a agricultura de precisão, onde que são usados insumos e adubos na medida certa, né, sem excesso, e tudo que será aplicado à planta irá absorver, irá usar, não ficando resíduos do solo. A gente tem as certificações ambientais, né, que são empresas e muitas vezes até ONGs internacionais que vêm aqui no Brasil certificar as fazendas, as empresas que desenvolvem as atividades agropecuárias. Nós temos a melhoria genética de plantas e animais, então, ou seja, produzir mais com menos plantas, produzir mais com menos animais, e com isso usar menos áreas para a produção. A
gente tem práticas de conservação de solo e da água, né? Curvas de nível, caixas secas para receber água de enxurrada, então uso de cobertura morta, uso de plantas de cobertura, adubação verde, adubação orgânica. Então são muitas práticas que hoje tem e que são usadas de verdade, que mitigam os impactos causados pelo agro no Brasil. E como a tecnologia tem sido uma aliada, né, no meio ambiente, com ferramentas como os drones, a irrigação eficiente, o biossumos, ajuda na redução desses impactos causados? Então, mais uma vez, o Brasil é uma referência até nessa tecnologia voltada para o agronegócio, né, para a agropecuária. Então, é o que eu falei, né, ela potencializa, ela melhora a aplicação dos recursos. Por exemplo, quando a gente vai jogar um inseticida para combater uma praga na cultura da soja, com a agricultura de precisão, a gente consegue identificar os lugares onde há maior ocorrência dessa praga e ali vai aplicar uma dosagem maior desse inseticida. Os lugares que têm uma incidência menor da praga, a gente vai aplicar menos inseticida. E isso vai ter esse equilíbrio, né? Vai jogar o defensivo onde realmente é necessário. O conceito da agricultura regenerativa vem crescendo muito. E como ela pode ajudar na recuperação dos solos e na biodiversidade? Então, vamos lá. A agricultura regenerativa, né, o nome já nos induz a pensar o que é, né? É a parte de regeneração. Então, ela busca regenerar o solo, regenerar a água, regenerar o ambiente como um todo, né? Não somente solo e água, mas também a microbiota que habita aquele solo, a parte vegetal do solo também, né? Que compõe o solo. Então, ela não está focada apenas na questão da produtividade, produzir muito, mas produzir com sustentabilidade, né? Que é o que o agro realmente busca hoje em dia, na maioria das vezes, né? Como eu disse, existem casos que até hoje produzem de maneira que só degrada, né? Mas esse conceito de agricultura regenerativa, ele busca realmente isso, é você conseguir produzir mantendo a qualidade de vida no solo, para que aqueles micro-organismos que vão habitar o solo, né, os outros animais que vão habitar o solo, possam conseguir ali sobreviver também. Então, alguns princípios, né, desse conceito de agricultura regenerativa. Uma cobertura permanente do solo, né? O que é isso? A gente é muito comum a gente ver aqui, principalmente quem vai no milho. A pessoa acaba de colher o seu milho, vai lá e dá a terra e deixa o solo lá exposto, né? Ao tempo, ao sol, ao vento, à chuva. Isso causa erosão, isso causa morte no solo, né? Então, com a agricultura regenerativa, esse solo vai estar sempre coberto, né? Então, o ideal, a pessoa acabou de colher, eu posso plantar uma cultura de crescimento rápido, né? Um capim branqueado, um outro capim. Ou então deixar que esse mato, que vai crescer naturalmente, cresça e desenvolva para manter o solo coberto. Tá bom? Diversidade de culturas, né? Está sempre fazendo a rotação de culturas, né? Plantando plantas de famílias diferentes. Um ano planta milho, um ano planta soja, outro ano planta trigo, outro ano planta uma outra cultura. Para quê? Para que aquele solo possa ter uma biodiversidade nele também, né? A integração de lavoura e pecuária, que potencializa, né, e melhora o aproveitamento da área, né? O que seria isso? Eu planto milho junto com braquiária. O milho vai crescer, a braquiária vai ficar um pouco pequena. Quando eu colher o milho, a luz solar vai entrar na área, né? A braquiária vai crescer e aquela área que estava sendo cultivada o milho, ela vai passar a ser uma área voltada para a pecuária. O gado vai entrar e vai estar fazendo pasteio naquela área. Então, isso chama integração de lavoura e pecuária, né? O uso eficiente da água, né? A gente tem hoje vários aplicativos, programas, técnicos de irrigação que fazem uma irrigação localizada, uma irrigação que vai liberar, né, que vai disponibilizar a quantidade de água que a planta realmente precisa. E o uso de insumos biológicos, né, no controle de pragas. Então, são micro-organismos que vão combater os agentes causadores das pragas e doenças nas culturas, sem aplicação de defensivos químicos, né? Então, assim, a agricultura regenerativa engloba vários conceitos, várias iniciativas, mas que a gente vem tendo resultados bons, né? E, como eu disse, né, focado na questão da sustentabilidade. Não apenas na questão ambiental, mas também buscando desenvolvimento econômico e desenvolvimento das pessoas, social. E de que forma o manejo correto e sustentável pode contribuir para diminuir o desmatamento e preservar os recursos naturais, como a água, o solo? O manejo sustentável, ele é imprescindível para que possa acontecer isso, né? O manejo correto, né? Não sustentável só. O manejo correto, por quê?
é aplicar as técnicas corretas que você conseguirá ter uma produtividade maior, tiver mais lucros, explorando áreas menores. Isso sem um manejo correto, né, sem aplicação de técnicas corretas, sem uma orientação de um profissional capacitado, o produtor, infelizmente, ainda não consegue fazer sozinho. Mas, assim, é imprescindível você ter um manejo correto, e por isso que é imprescindível você ter e você seguir uma orientação técnica para desenvolver as atividades. E para finalizar, qual o papel não só do engenheiro agrônomo, mas de todos, né, que estão ali no meio do agro, nesse processo de transformação, no rumo de um agronegócio mais sustentável, que preserva mais o meio ambiente, que está ali, eu falo não só pensando no lucro, mas também no meio ambiente e na forma de preservar. Na verdade, assim, esse papel ele não é só dos profissionais do agro, não é só dos produtores do agro, é um papel de toda a nossa comunidade, né? Então, é fundamental que a gente tenha conhecimento técnico, que esses conhecimentos cheguem até o produtor, né? Que o produtor possa estar sempre fazendo as suas atividades de maneira orientada, de maneira coordenada, né? Mas a nossa comunidade como um todo, né? Também somos responsáveis por isso, né? Às vezes o desperdício de alimento é uma coisa que afeta a sustentabilidade do agro, né? Muitas vezes, inverdades que vão se tornando verdades. E para finalizar, qual o papel dos técnicos, né, do agronegócio no processo da transformação do rumo de um agronegócio mais sustentável? Que não só pensa no lucro em si, mas também de preservar o meio ambiente, de estar ali andando junto. É fundamental, né? Todos os profissionais do agro, né? Tanto aqueles agrônomos, técnicos agrícolas, engenheiros agrícolas, engenheiros ambientais, zootecnistas, médicos veterinários, né? Eles têm o papel de levar o conhecimento para o produtor, de ajudar o produtor a desenvolver a sua atividade de maneira correta, de maneira que respeitem, né, as legislações ambientais do nosso país, que respeitem o meio ambiente e que, como mais uma vez eu bato na tecla, né, que produzam de maneira sustentável, né? Não focado apenas na questão do lucro financeiro, mas no desenvolvimento social e na preservação do meio ambiente. Então, sem os técnicos em campo, sem essas orientações, isso é impossível, né, para o nosso produtor conseguir fazer isso sozinho. Então, como eu já disse também, né, o Brasil é referência hoje nessa área de pesquisa do agro, em desenvolvimento de tecnologias, e o Brasil tem empresas e universidades que são exemplo para o mundo todo. Então, é fundamental a gente ter a cooperação, a participação dos técnicos, mas também de toda a sociedade, né? Não só dos técnicos, não só dos produtores, mas que a sociedade também possa entender, né, que o agro, nós dependemos do agro para viver. O agro ele não é um inimigo do meio ambiente. E o agro, e como qualquer outra atividade, ele gera impacto ambiental, ele vai degradar o meio ambiente, só que é um dano, que eu consigo dizer, que é muito mais fácil de ser reparado do que se a gente for comparar com outras atividades. Por exemplo, a mineração. Os impactos da mineração são irreversíveis. Os impactos do agro, geralmente, se você abandonar uma área que você cultiva, se deixar aquela área lá abandonada por 10, 20 anos, ela vai se regenerar de maneira natural. Ela vai voltar a ser quase como era antes de ser desmatada e ser explorada. E a sociedade a gente pede, né, que possa fazer um consumo consciente, que pare de desperdiçar alimentos, usar de maneira correta os combustíveis fósseis, né, para que a gente tenha menos emissões dos gases poluidores. Então, assim, é uma responsabilidade não só dos técnicos do agro, mas de toda a comunidade em si. Então, foi isso. Espero que tenha ficado esclarecido que o agro e o meio ambiente eles estão andando junto e é isso. Muito obrigada por ter aceitado esse convite com a gente. E é isso. É isso, então, gente, obrigado. Mais uma vez, a gente defende sustentabilidade e não ambientalismo.
Na entrevista de hoje, diretamente com um dos proprietários da Fazenda Serra Mons, vamos conhecer de perto como é a produção do leite, entender quais cuidados é necessário para a qualidade e sustentabilidade de cada etapa desse processo. Queremos entender como a pecuária leiteira pode ajudar o meio ambiente em vez de prejudicá-lo. Aqui na Serra Mons a gente mostra que dá para produzir leite e proteger a natureza. Em vez de abrir novas áreas, a gente recupera os pastos que estavam degradados e planta de novo. Pasto bem cuidado segura o solo, mantém a água e ainda ajuda a limpar o ar, puxando carbono para dentro da terra. Além disso, somos a primeira fazenda de Minas com vacas a pasto certificada internacionalmente em bem-estar animal. E agora vamos dar mais um passo. Seremos também a primeira fazenda de Minas a pasto a usar robô de ordenha, juntando tecnologia e respeito à natureza. Vocês usam pastagem rotacionada? Sim, usamos. As vacas ficam pouco tempo em cada piquete e o capim descansa depois. Isso fortalece o solo, evita erosão e deixa a pastagem sempre verdinha. O resultado é menos impacto no ambiente e mais comida para as vacas. O manejo de dejetos do gado pode ser aproveitado para gerar energia ou adubo orgânico? A gente ainda não tem biodigestor, mas aproveita todo o esterco. Usamos como adubo orgânico, que volta para os pastos, melhora a terra e fortalece o capim. É um ciclo, o que sai das vacas, volta para a natureza e vira comida de novo. Quais mudanças sustentáveis vocês já adotaram que trouxeram resultados positivos? Já tivemos muitos avanços, reformamos áreas ruins de pasto, plantamos capins modernos como o capiaçu, fazemos pastejo rotacionado e usamos adubo orgânico. Isso aumentou a produção, reduziu a erosão e fez as vacas dependerem menos de ração comprada. O agronegócio nem sempre é um vilão, quando usa práticas sustentáveis, tecnologias de respeito à lei ambiental, conseguindo produzir e respeitar os recursos naturais ao mesmo tempo. O Brasil possui um dos códigos florestais mais rigorosos do mundo, exigindo a preservação de áreas naturais dentro de propriedades rurais. Quando feito de forma responsável, o agro contribui para a preservação ambiental, mostrando que é possível produzir e preservar ao mesmo tempo. Produzir alimentos e preservar o meio ambiente não são caminhos opostos, mas sim interligados uma à outra.